Oi, gente! Vim aqui trazer uma palavra para você, uma palavra que eu ministrei esses dias e tenho recebido muitas mensagens dizendo: pastora, leva essa palavra pra internet, porque existem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Essa palavra está no livro de Lucas, capítulo 4, verso 38, que vai dizer assim: saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre. E rogaram Jesus que a ajudasse de alguma forma. E aí o que me chama a atenção é que o Senhor ele foi muito específico nesse versículo, porque ele deixou muito claro que o que estava acontecendo ali era uma febre, ardendo em febre. E o que é a febre, gente? A febre nada mais é do que um alerta. Tem alguma coisa acontecendo. A febre, ela vai nos despertar um alerta. Ela vai nos despertar para vigia. Quem é mãe vai concordar comigo. Quando acontece uma febre, a gente já fica de olho. Vamos ver se não é garganta, vamos ver o que está acontecendo. A febre nos faz ficar em alerta, porque a gente sabe que existe alguma coisa dentro que não vai bem. E o que eu quero dizer com isso? Existem alguns comportamentos nas nossas vidas, existem algumas coisas, algumas atitudes nossas, que nada mais é do que a febre, nada mais é do que o sintoma, porque a febre é um sintoma. E existem algumas atitudes, alguns comportamentos nossos que são sintomas de que alguma coisa não vai bem, de que alguma coisa precisa ser mais investigado, um pouco mais minucioso. Então, existem alguns comportamentos que estão acionando um alerta de que existe alguma coisa aqui dentro que não vai bem. E eu vim trazer para vocês aqui alguns comportamentos, alguns sentimentos que são alertas de que existe algum trauma que não foi tratado, que existe alguma ferida aí dentro que está aberta nas suas emoções. Preste atenção. Um dos primeiros comportamentos, um dos primeiros sentimentos que é, na verdade, um sintoma de que existe uma ferida no seu interior, que existe um trauma no seu interior, é o sentimento de desvalorização. É aquela voz, aquela sensação de incapacidade, a sensação de inferioridade. Sabe aquela voz que diz assim: você não presta, você não consegue. Sabe aquela voz que diz assim: você nunca vai ser ninguém na vida. Sabe aquela voz que fica atormentando, dizendo assim: tudo que você faz é errado. Esse é o sentimento de desvalorização. Geralmente, quem tem esse sentimento de desvalorização, quando ele vem para a igreja, quando a pessoa vem para a igreja, quando a pessoa começa a caminhar com Cristo, logo depois você já vai ver essa pessoa desanimando. Você já vai ver essa pessoa abandonando a fé. Por quê? Porque essa mesma voz que diz para ela que ela não vai conseguir, que ela não é ninguém, diz para ela: é tudo mentira isso aí. Não adianta você orar, Deus não vai te ouvir. A mesma voz que te faz se sentir desvalorizada, te faz desacreditar do amor de Deus por você. E o que causou, então, talvez esse sentimento de desvalorização? Traumas na infância. Muitas pessoas hoje na vida adulta passaram pelo abandono dos pais, passaram às vezes por abusos, passaram às vezes por traumas na infância e na adolescência que não foram tratados, foram rejeitados na infância, foram rejeitados na adolescência. E aí quando chega na vida adulta, essa mesma voz que lá quando era criança falou assim: tá vendo? Ninguém te quis, papai não te quis, mamãe não te quis. É a mesma voz que hoje diz: ninguém te ama, você não é ninguém. Ah, Deus não vai te ouvir. Ah, Deus te amar? Jamais, Deus não te ama. Então a mesma voz que ecoou dentro daquela criancinha que foi abandonada é a mesma voz que ecoa hoje na vida adulta, dizendo para você que você não é ninguém. O segundo sintoma de que, a segunda febre, né, que mostra que aqui dentro tem alguma coisa errada, é o complexo de perfeccionismo. É aquela pessoa que acha que nunca consegue fazer nada certo. É aquela pessoa que está sempre se cobrando. Ah, eu não faço nada certo, eu não faço nada direito. É a pessoa que está sempre insatisfeita com os próprios resultados,
carrega uma culpa e às vezes carrega uma necessidade de ficar agradando todo mundo. É aquela pessoa que tem que fazer tudo certo para todo mundo, tem que cuidar de todo mundo, sou responsável por todo mundo. É aquela pessoa que não sabe falar não para ninguém. É aquela pessoa que passa por cima, às vezes da própria vontade, às vezes da própria necessidade. Por quê? Porque ela precisa estar sempre servindo, ela precisa estar sempre falando sim. Ela sente a necessidade de ser perfeita para as pessoas em volta. E aí quando ela se converte, quando ela vem para Jesus, quando ela vem para Cristo, ela começa a exigir uma perfeição de si mesma, porque ela quer alcançar a perfeição de Deus. É aquela pessoa que exige muito, que sofre, por quê? Porque ela quer dar conta de todo mundo, ela quer dar conta de tudo. É a pessoa que sofre porque ela quer cuidar de todo mundo. E ela não aceita que ela precisa falar não muitas vezes. Não para os filhos, não para as pessoas, para os amigos. Sabe aquela pessoa que não consegue falar, eu não quero ir hoje em tal lugar, eu não posso ir hoje em tal lugar. Tá sempre falando sim. Às vezes se perde no meio do caminho. Às vezes simplesmente deixa de agradar a si mesmo. Às vezes coloca até a família de lado. Porque precisa estar sempre agradando o outro, precisa estar sempre cuidando do outro, sendo responsável pelo outro. Ei, tem uma ferida aí dentro. Tem uma ferida aí dentro. Se você está sempre buscando uma perfeição muito exagerada, não aceita errar, não aceita nem os erros das pessoas e muito menos os seus erros, se acha que tem que ser tudo muito perfeito, existe uma ferida aí dentro. Talvez você viveu uma infância sendo muito cobrada. Tem que tirar 10, tem que tirar 10, tem que ser a melhor aluna, tem que ser a mais bonitinha, a mais arrumadinha. Talvez você passou por uma infância ao qual você não podia sujar a roupinha. Você não podia brincar no chão. Você não podia derrubar um copo na mesa que os seus pais já estavam talvez gritando com você. Então você viveu uma infância e uma adolescência debaixo de muitas regras. Uma infância com pais muito rígidos. E aí hoje você é rígida com você mesmo. Aí hoje você simplesmente exige de você uma perfeição que é impossível você alcançar. Terceiro sintoma emocional, sintoma de que algo não vai bem, é aquela pessoa muito sensível. É aquela pessoa que quando você passa por ela e você não cumprimenta, talvez porque você não viu mesmo, talvez porque você estava distraído, né? E a pessoa sempre acha, não sou mais amada. Fulano não me ama mais. Aquela que manda a mensagem, viu? O que eu te fiz? Você passou por mim no farol e não me viu, não me cumprimentou. Aquela pessoa que tá sempre muito sensível. Tudo dói, tudo se machuca. Tá sempre querendo que as pessoas esteja lhe dando muita atenção, quer sempre ser bajulado, sabe? Pessoas assim exigem que sejam agradadas o tempo todo. É até difícil ter amizade com uma pessoa assim, sabe? Porque tá sempre se vitimizando, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou o coitadinho, eu sou a coitadinha. Pessoas assim têm muito medo de ser abandonado, tem muito medo de ser deixado de lado. Talvez porque já sofreu muita rejeição na vida. Talvez porque quando era criança, quis ser amado e não foi. Quis ser cuidado e não foi. Talvez porque essa pessoa não teve um cuidado verdadeiro e aí hoje ela exige esse cuidado de outras pessoas. Na verdade, é a criança interior que está gritando, que quer atenção o tempo todo. O tempo todo, sabe? Quer ser sempre notado. Afinal, eu não fui notado na infância, eu não fui amado na infância, então eu preciso ser amado agora. E geralmente essa pessoa, quando ela se converte, quando ela vem para Cristo, quando ela vem para Jesus, é difícil até ela acreditar no amor de Deus. Afinal de contas, como que eu vou saber se Deus realmente me ama? Ele não tá aqui, né, em carne para me falar. Essa é a realidade da pessoa, que ela é muito sensível. E aí você vai me perguntar agora, né? Eu já me vi em alguns desses exemplos. O que fazer agora?
Paulo fala lá em Romanos 8:26 que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, nos ajuda na nossa fraqueza. Então a primeira coisa que você precisa fazer, se você se viu em um desses exemplos, é encarar a realidade. Você precisa encarar que você está ferida. Você precisa encarar que existe uma ferida aberta aí dentro, que você precisa se tratar. Você precisa aceitar que você está ferida e você precisa buscar ajuda. Você precisa confessar. No livro de Tiago fala, confessai-vos uns aos outros. Então você precisa buscar ajuda, confessar os seus pecados, os seus erros, mostrar a ferida, expor a sua ferida para que você seja tratado. Segundo ponto é você ter responsabilidade pelo teu fato, pelaquilo que você passou. E não ficar se vitimizando, mas olha o que fizeram comigo, mas eu fui abandonado na infância, mas eu fui rejeitado. Tudo bem, vamos tratar a sua ferida da infância, mas a partir de agora, vamos virar essa página e vamos recomeçar de maneira verdadeira, vamos buscar esse tratamento, vamos querer esse tratamento de verdade. O terceiro ponto é perguntar para você mesmo se você quer ser curado. Se você deseja ser curado, o livro de João 5 vai falar sobre o homem que estava do lado de um lugar onde, quando as águas agitavam, ele era paralítico, estava há 38 anos querendo ser curado, mas ele estava esperando que alguém o colocasse dentro daquele poço, dentro daquele... Esqueci o nome do lugar, gente. Mas enfim, queria que colocasse ele dentro daquela água agitada. E aí Jesus chega do lado dele e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E o que Jesus está perguntando para você hoje é: o que você quer verdadeiramente que eu te faça? Porque existem pessoas que não querem ser curadas. Existem pessoas que não querem ser tratadas. Sabe por quê? Porque elas usam os seus traumas como muleta. Elas usam os seus traumas simplesmente para gerar compaixão nas pessoas. Então ela não quer ser tratada, ela não quer ser curada. Porque aí as pessoas vão ter compaixão, vai dar atenção para ela. Então Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Você quer ser curado de verdade? Então vamos lá. Vamos ter responsabilidade nos seus atos? Vamos buscar ajuda? Vamos querer ser tratada? Fale para Jesus que você quer ser tratada, que você quer ser curada. Quarto ponto, e eu acho que um dos mais difíceis para ser curado, é perdoar. Perdoar todos aqueles que estão envolvidos no seu trauma. Perdoar os seus pais, afinal de contas eles também têm uma história. Perdoar as pessoas que passaram pelo seu caminho e te causaram algum tipo de trauma. E o mais importante, perdoar você mesmo. Porque talvez o seu trauma foi gerado por você. Talvez foi você que errou. Então perdoe você mesmo, se perdoe e recomece. Recomece. Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus de novas chances. Então, se você quiser realmente, verdadeiramente ser tratado, ser curado, você consegue recomeçar a sua história. E o último ponto aqui é: peça para o Senhor, peça para o Espírito Santo revelar para você onde está a ferida. Porque existem algumas feridas que a gente nem sabe. Vocês sabiam que o nosso cérebro, quando a gente passa por uma dor muito grande, que o nosso cérebro sabe que talvez a gente não vai suportar, ele faz como, para proteger, ele faz com que a gente esqueça. Então existem pessoas que simplesmente esqueceram de alguns traumas, esqueceram algumas coisas que aconteceram na infância e adolescência, só que aí hoje na vida adulta reflete alguns comportamentos que na verdade são reflexos desses traumas. Então a sua oração precisa ser: Senhor, me revela. Onde que está essa ferida? Por que eu tô agindo assim? Me revela onde é que está o meu trauma. Por que eu ajo dessa forma? Por que alguns comportamentos meus são assim? Me mostra, Senhor. E o Senhor que conhece o íntimo da tua vida, o íntimo da tua alma, o Senhor que conhece o divisor da tua alma, o Senhor que te conhece desde o ventre da tua mãe, vai te mostrar onde está a ferida, para poder ele derramar o bálsamo dele e você ser verdadeiramente curado e tratado. Assim como a sogra de Pedro, que nós lemos aqui no livro de Lucas, capítulo 4.
Aí o verso 39 vai dizer assim: estando ele em pé próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. E rogaram. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Deixa eu te dizer uma coisa, minha querida, meu querido. Quando você for realmente tratado, curado, Deus vai te levantar para você ajudar a curar outras pessoas. Deus vai te levantar de uma forma extraordinária para que você seja usado por onde você passar, para você curar outras pessoas. Então deseja essa cura, deseja essa restauração. É o que eu desejo para você. Deus te abençoe.